Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje apresento um caso pra lá de complicado. Uma investigação efetiva, uma justiça aparentemente feita, mas que, por outro lado, ainda desperta discórdia em muitos. Curiosos? Então, já clica no like, vai lá dar um pulo na nossa loja, conhecer a coleção de camisetas e moletons, fechado? Agora sim, vamos aos fatos. Na localidade de Tlalpan, na cidade do México, região com quase 700 mil habitantes, aconteceu um crime que parou o país. O mistério começou quando, em 12 de junho de 2019, o policial Axel Ruiz, respondendo a um chamado da central, encontrou um carro estacionado na rua. Ao olhar dentro do veículo, ele viu que havia uma pessoa caída no piso dos assentos traseiros da caminhonete, uma Chevrolet Tracker. Apesar de estar coberto, era visível que a vítima estava com diversas marcas de golpes pelo corpo. Ruiz, então, constatou que o homem dentro do carro estava sem vida e possivelmente era vítima de um crime. E por isso, na hora chamou a polícia investigativa e os peritos, isolando a área. Logo, se iniciou uma das investigações que, ao seu final, chocou os mexicanos. A vítima foi identificada como sendo Hugo Leonardo Avendaño Chaves, de 29 anos. Leonardo tinha saído de casa na noite anterior para ir até a igreja onde prestava serviços há quase 5 anos, porém não chegou lá. O padre Francisco Bautista ligou para Josué, o irmão de Leonardo, para saber dele, pois os dois tinham marcado de se encontrar na casa do padre. Ao saber que o irmão não tinha chegado até a casa do padre, Josué procurou o departamento de polícia especializado em pessoas desaparecidas, que começou desde logo as buscas. Porém, apenas o que se sabia é que Leonardo iria até a paróquia Cristo Salvador, localizada na rua Alfredo Bonfil, em Tlalpan, onde ele era diácono, pois ele tinha que terminar alguns documentos que havia deixado por lá. O irmão confirmava que Leonardo tinha saído de casa para ir direto a essa paróquia. Mas, infelizmente, após algumas horas, a polícia informou a Josué que eles haviam achado Leonardo sem vida dentro de seu carro no bairro Heróis de 1910, em Tlalpan. Naquela época, a cidade mexicana estava sofrendo uma onda de sequestros seguidos de assassinatos de universitários. Porém, a Procuradoria-Geral da Cidade do México logo descartou a hipótese de sequestro, pois não houve pedido de resgate, então trataram de investigar o caso como homicídio. A partir de agora, abduzidos, eu vou descrever o minucioso trabalho de investigação policial, com idas e vindas. O caso é complexo e que, mesmo assim, ao final, foi muito contestada essa investigação por parte da comunidade mexicana e principalmente pelos familiares da vítima. Hugo Leonardo Avendaño Chaves era um jovem aparentemente normal de 29 anos, formado em teologia e fazia maestria, que é uma espécie de formação acadêmica do México em psicoterapia e psicoanalítica, pela Universidade Intercontinental. O rapaz era alegre, cheio de vida e, acima de tudo, era muito religioso, devoto a Deus, tanto que era ajudante em uma igreja católica como diácono, tendo estudado muitos anos em um seminário. Além disso, ele sempre foi muito apegado à família. E há pouco tempo ele tinha perdido sua mãe, o que estava deixando ele um pouco triste. Hugo Leonardo, que ainda morava com seu pai, já tinha alugado um apartamento com o intuito de ir morar sozinho, mas ele ainda estava organizando a sua vida e principalmente o AP, e por isso deixou essa mudança para depois. Como ele ainda não estava morando nesse apartamento novo, ele acabou emprestando o imóvel para um amigo, para que esse cara pudesse passar lá algumas noites dormindo. E abduzidos, gravem bem essas informações do AP alugado e do amigo, pois
Lá na frente elas podem ser importantes. Hugo Leonardo vivia momentos de tristeza, mas parecia encarar bem essa situação. A trágica perda da mãe fez dele ainda mais devoto e estudioso. Todos que conviviam com ele diziam que ele tinha um grande futuro e que logo realizaria o seu sonho de se tornar padre. Hugo Leonardo não tinha muitos problemas, por assim dizer. Não tinha inimigos e era querido por todos que o cercavam. Um de seus melhores amigos, inclusive, era o padre Francisco Bautista, que realizou a missa de despedida do jovem, e eles se conheciam há mais ou menos 10 anos. Durante a missa, o padre Francisco e toda a comunidade ali presente exigia que as autoridades solucionassem o mais rápido possível aquele crime bárbaro contra alguém tão querido. Durante suas falas, o padre exigia que o crime fosse solucionado, mas ao mesmo tempo pregou o perdão por meio de uma parábola, que vou descrever literalmente aqui para vocês. Parte de nós, como igreja, é outorgar o perdão. É difícil de explicar, mas imaginemos que uma víbora chega perto de qualquer um de nós e nos morde. A víbora se vai e com o que ficamos? Ficamos com o veneno, que é o ódio, o rancor. E para que queremos esses sentimentos? Então, que peguem a víbora, mas temos que tirar de nós o veneno. Durante aquela noite, seguiu o velório do jovem e o padre ali permaneceu todo o tempo ao lado dos familiares, amigos e sempre com palavras de apoio. O carro não foi roubado, tampouco o telefone da vítima. Hugo havia sido assassinado, mas o mistério ainda persistia para as perguntas: como e por quê? As autoridades seguiam minuciosamente as últimas horas do jovem e terminaram encontrando uma mensagem em seu celular informando que passaria aquela noite em companhia de um amigo. O amigo era o padre Francisco Bautista, aquele que rezou a missa de despedida do jovem. Os dois eram muito amigos e ficavam horas conversando diariamente. O padre estava aparentemente acima de qualquer suspeita. A polícia inteligentemente fez o trajeto da casa do padre até onde o carro de Hugo Leonardo foi encontrado, e assim verificaram que tinham muitas câmeras de segurança pelo local. A investigação então não demorou muito para criar a linha do tempo e assim descobrir o que havia ocorrido. Bem, seguindo essa linha do tempo suposta, no dia 11 de junho, próximo das 23 horas, o carro de Leonardo foi gravado por câmeras nas ruas, indo rumo à casa do padre. Às 23 horas, ele enviou outra mensagem dizendo que já tinha chegado na casa do amigo. Logo após, o carro estacionou e ficou ali por cerca de 4 horas. Quando o relógio já marcava 3 horas do dia 12 de junho, as câmeras flagraram o carro de Leonardo saindo do pátio da casa e depois por outras câmeras nas ruas da cidade, até que foi filmado indo ao local onde o jovem foi encontrado sem vida. Alguns minutos depois, às 3 horas e 49 minutos, chega ao local um outro veículo e fica ali parado próximo ao carro de Leonardo e depois sai. Naquela manhã, como já falamos, o corpo do jovem Leonardo foi encontrado com marcas de tortura e asfixia, o que foi depois atestado pela necrópsia como a causa da morte. Também foi constatado que ele não havia ingerido álcool ou substâncias ilícitas e que havia perdido a vida entre 24 e 30 horas antes da autópsia, ou seja, provavelmente ele tinha perdido a vida dentro do carro. Com a pressão da sociedade em razão das mortes de jovens que estavam acontecendo, e especialmente a pressão da comunidade católica local, as autoridades agiram com muita agilidade. Após seguir a linha do tempo e demais pistas, tudo levou a um suspeito. Para a incredulidade geral da nação, o único suspeito era o padre Bautista. Tudo indicava que o autor do crime cometido contra o jovem mexicano
Era o seu amigo de longa data, o padre Francisco Xavier Bautista Ávalos, reitor da paróquia na qual Leonardo prestava seus serviços. Suspeitando do sacerdote, a polícia pediu o rastreio do celular dele, e assim as autoridades descobriram que o sinal do celular do padre esteve nos mesmos lugares em que Leonardo esteve naquela fatídica noite. A polícia interrogou o padre, que negou que o jovem tinha ido até a sua casa naquela noite. Tanto que ele tinha entrado em contato com os familiares, precisamente com Josué, o irmão de Leonardo, para saber sobre o que tinha acontecido, pois o jovem tinha marcado com ele e não tinha aparecido. A polícia, com medo de que o suspeito fugisse, pediu sua prisão preventiva, o que foi concedido pela justiça, pois dias após o velório de Leonardo, o padre, alegando problemas familiares, foi ao aeroporto internacional, mas a agilidade das autoridades não deixou que ele saísse do país. E logo depois disso ele acabou sendo preso preventivamente. Não demorou para que a igreja expedisse um comunicado em que dizia confiar plenamente no trabalho das autoridades e pedia que tudo fosse feito com agilidade e rigor. Muitos membros da igreja estavam indignados com a prisão do padre. Eles alegavam que ele seria incapaz de cometer uma maldade como a que foi feita ao jovem Leonardo. Não demorou para que fiéis da igreja do Padre Francisco realizassem uma manifestação pública, uma passeata na qual gritavam que o padre era inocente e que repudiavam o que estava acontecendo com ele. Logo surgiu a primeira versão dos fatos. E segundo ela, o padre e Leonardo estavam fazendo um jogo de asfixia e que tudo foi acidental, mas logo essa hipótese foi excluída, pois, como já dissemos, o corpo de Leonardo demonstrava marcas de tortura. Segundo Josué, que reconheceu o irmão no necrotério, ele tinha marcas de hematomas pelo corpo, estava com o nariz machucado e lhe faltavam alguns dentes. Além disso, a necrópsia comprovou que ele foi golpeado em diversas partes do corpo antes de ser asfixiado até perder a vida. Mesmo assim, diversos fiéis realizavam vigílias pedindo a soltura do padre, inclusive realizaram um baixo-assinado nesse sentido, acusando que as autoridades estavam usando o padre Francisco como um bode expiatório. Mas nada abalou as autoridades, que mantiveram o suspeito preso. A outra versão dos fatos é que o padre Leonardo mantinha um relacionamento amoroso às escondidas e que o jovem estava extorquindo o padre. Essa versão, no entanto, foi repudiada por familiares e amigos do jovem, pois sabiam que ele era totalmente contra relações homossexuais e também contra as relações fora do matrimônio. Durante as investigações, as autoridades acharam estranho que Leonardo não tinha emprego remunerado, mas tinha um carro novo, havia começado a pagar o aluguel do novo apartamento, que nem ainda tinha mudado para lá, e além disso, nos últimos tempos, ele tinha viajado por diversos países e por tudo isso, decidiram chamar para ajudar a unidade de inteligência financeira, que revisou todas as atividades financeiras do jovem e através dessas investigações, eles concluíram que era o padre Francisco quem custeava os gastos de Leonardo e que o motivo do crime possivelmente era que o jovem estava pedindo dinheiro e o padre Francisco estava com medo de que Leonardo contasse a todos e, se sentindo pressionado, decidiu parar com aquilo de uma vez por toda. E o jeito era calar Leonardo para sempre. Os investigadores no apartamento alugado por Leonardo acabaram achando um telefone celular de última geração e um iPad com fotos comprometedoras, onde Leonardo aparecia junto a 3 sacerdotes, dentre eles o padre Francisco. E assim, a hipótese de extorsão a cada dia ganhava mais força. E agora, com motivo e provas, como as mensagens e localização dos celulares, as imagens de câmeras, testemunhos, as autoridades puderam afirmar que o padre Francisco era quem tinha tirado a vida de seu amigo Leonardo. E com todas essas informações, as autoridades conseguiram reconstituir minuto a minuto aquela noite de 11 de junho de 2019. O padre se defendia, dizendo que havia perdido o celular e que provavelmente ele ficou dentro do carro de Leonardo.
sem que ele tivesse percebido isso. E essa seria a razão de o sinal do telefone dele sempre aparecer onde o jovem estava. Ele também alegava que naquela noite, às 22h30, ele tinha atendido um homem que fazia parte do grupo dos Alcoólicos Anônimos, que se reunia em sua igreja, e depois disso tinha ido dormir. Mas as mensagens do celular de Leonardo e as câmeras de segurança mostravam algo diferente. Mostravam que Leonardo tinha chegado na igreja, o que o padre negava e usava em sua defesa. A mensagem que tinha enviado ao irmão de Leonardo perguntando por ele. Mas, como pudemos ver até aqui, essa declaração não conseguia se manter frente às provas, pois Leonardo tinha avisado ao irmão que iria encontrar o padre e, por mensagem, avisou a um amigo de que tinha chegado até seu novo apartamento, aquele AP que comentei lá no começo do vídeo, alugado há poucos dias. E esse amigo era quem estava lá dormindo, para quem o Leonardo emprestou o apartamento para passar algumas noites. Mas o nome dessa pessoa não foi divulgado pelas investigações. Leonardo também avisou ao amigo que não dormiria ali e que ficaria na casa do padre e que, ao chegar lá, avisaria a ele sobre isso. O que as câmeras de vigilância comprovaram acontecer, além de que, quando ele chegou, ele realmente mandou essa mensagem de confirmação ao amigo. Leonardo saiu de lá apenas 4 horas após ter chegado. Pelas imagens ficou comprovado que os dois saíram do imóvel por volta das 3 horas do dia 12 de junho no carro da vítima, e todo o trajeto foi comprovado por câmeras. Mas, em determinado momento, um segundo carro surgiu nas filmagens e parecia seguir o carro de Leonardo. E segundo as autoridades, quem estava nesse carro foi pegar o sacerdote após o crime. Seria um cúmplice. Esse novo carro ficou estacionado atrás do carro de Leonardo por cerca de 13 minutos, o tempo que o padre demorou para golpear e asfixiar Leonardo, segundo as autoridades. Depois disso, as câmeras de vigilância filmaram o trajeto do carro de apoio de volta até a igreja. Os investigadores ainda não conseguiram descobrir quem era essa pessoa que ajudou o padre, pois lamentavelmente as câmeras não conseguiram mostrar com nitidez a placa do veículo nem a pessoa que o dirigia. Foi ao retornar à igreja que o padre Francisco avisou ao irmão de Leonardo de que ele não tinha ido até lá, sendo nesse instante que Josué, o irmão da vítima, avisou as autoridades do desaparecimento. E graças à perspicácia das autoridades e à tecnologia, como os celulares e câmeras, a polícia conseguiu elucidar esse crime. Porém, a família de Leonardo se nega a acreditar na versão de que ele estava tendo um caso com o padre e que o extorquia. Fato esse que continuou sendo afirmado pelas autoridades por ser a motivação do cometimento do crime. Os familiares acreditavam que o padre era sim o culpado, mas o que motivou o crime não era o que a mídia estava contando. Em abril de 2021, após 22 meses de investigações, com todas essas provas que mostramos até agora, o padre foi julgado por ter cometido o crime como traição sem chances de defesa para a vítima e foi condenado a 27 anos e 6 meses de prisão. Mas ainda temos 2 mistérios desse intrincado caso sem solução. Quem era o condutor do segundo carro? E o que realmente motivou o padre Francisco Xavier Bautista Ávalos a tirar a vida de Hugo Leonardo Avendanho Chaves? Pois o padre alega ser inocente ainda, o que é corroborado por uma parcela considerável da comunidade católica do México. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.